Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Criamos esse canal para passar informações mais técnicas de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples para que todo mundo compreenda. E também de ajudar algumas entidades filantrópicas que precisam muito da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda, clicando no joinha, no like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje o vídeo é sobre o TNT agrícola. O que é isso? É uma manta para o uso como barreira física contra insetos, utilizado na agricultura. Posso utilizar isso para cultivo de plantas em vaso? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, E aqui o capítulo de classificação das espécies. Eu comentei sobre o uso do TNT no último vídeo, na seção das perguntas, principalmente para o controle da lagarta. Muita gente me solicitou explicações sobre isso, ok? O TNT, na verdade, não é explosivo, tá certo? Ela é uma abreviatura do tecido não tecido. Isso é relativamente novo, na agricultura, mas alguns setores já utilizam em grandes escalas. Eu vou mostrar nas fotos aqui de uns trabalhos que a gente conduziu junto a alguns produtores, principalmente de melão, tá certo? Com o uso desse material. Muito interessante, fique até o final do vídeo. Que podemos ter uma novidade, principalmente aí para cultivos de plantas em vasos. Então, o TNT, na verdade, é uma manta, ela é basicamente de coloração branca quando o uso é agrícola, A manta utilizado é aquela clarinha, praticamente transparente. É esse que o pessoal utiliza, para a cultura, para as culturas aí de hortaliças rasteiras, melão, principalmente cultura de baixa estatura. Elas normalmente são produzidas à base de fibras ou de celulose, tá certo? Eu já vi material, por exemplo, à base de PET, de poliéster, e deve existir mais materiais, com relação à produção dessas mantas de TNT. Professor, e quais são os maiores benefícios do uso do TNT? Bom, são vários, eu posso citar aqui algumas, Mas um dos principais fatores do uso do TNT é para a barreira física, contra os insetos, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, a cultura do melão não se trata de plantas em vaso, mas a cultura de melão ela teve um decréscimo de produtividade muito grande devido a moscas, principalmente a mosca branca, E o TNT foi uma das alternativas utilizadas, e hoje é praticamente quase 100% da cultura do melão para exportação, elas utilizam TNT, tá certo? Então eles utilizam TNT, tá certo? Principalmente como barreira, de insetos, como a mosca branca
né? Principalmente a mosca branca e também a mosca minadora e outros insetos também. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Outro grande benefício dado pelo TNT, né, que ela vai se constituir em coberturas. E isso vai fazer principalmente que haja um conforto térmico, principalmente para as plantas, porque elas não se tratam de plástico, elas são porosos. Então o ar quente pode sair, tá certo, pela tela, tá? E como ela faz um leve sombreamento, ela vai fazer com que haja um certo conforto térmico para as plantas no seu interior. Isso já é comprovado, tá certo, pela pesquisa, tá? Um acréscimo, principalmente com relação às atividades fisiológicas pelas plantas, e com isso um aumento da produtividade também. Nós podemos falar também em termos de benefício, tá? O baixo, tá, uso de inseticidas e outros produtos defensivos juntamente à planta. Então você tem o menor uso desses produtos, você tem uma economia, tá? Com o pouco uso desses produtos, e também tem esse relato das plantas com relação às suas estruturas. Como você não tem ataque de pragas, tá certo? Não somente as moscas, né? Outros insetos como lagartas, gafanhotos e outros mais, você acaba tendo uma estrutura da planta muito melhor. Então isso vai fazer com que todo o processo fisiológico da planta, tá, sigam sem problemas nenhum. Que é um produto relativamente novo, né, dentro da agricultura, dentro da cadeia produtiva, mas a gente precisa mencionar aqui algumas desvantagens, né? Apesar dela ser um tecido, ela não é um material de muito baixo valor. Mas um outro grande problema com relação ao uso do TNT é a durabilidade desse material, tá certo? No caso do ciclo do melão e algumas hortaliças rasteiras, o ciclo é curto. Então, se o produtor, se quem utiliza, tá, esse produto TNT manejar corretamente, com todo cuidado, esse produtor vai conseguir utilizar por mais vezes, tá, essa mesma manta, esse mesmo TNT. Mas é um material que não tem durabilidade comparativamente, por exemplo, aos telados. Os telados, dependendo do material que seja, no caso do nylon, ok? A durabilidade garantida da grande maioria dos produtores, dos fabricantes, é de 10 anos, né? Então um tempo muito longo, tá certo? Eu utilizei o TNT para alguns trabalhos no orquidário, ok? Nós conseguimos trabalhar com TNT faixa de 2 a 3 ciclos de culturas, como por exemplo de alface, rúculas e plantas de ciclo curto. Eu acredito que o TNT possa sim ser utilizado, tá, com um manejo correto para as plantas em vaso. Existe somente a necessidade das pesquisas, né? E principalmente no seu manejo. Por quê? Porque nós estamos falando de plantas em vaso, tá certo? E plantas em vaso, a gente tem várias situações em que você precisa ficar alocando as plantas, precisa ficar fazendo adubações foliares, tá? E outros manejos. Então, em algumas situações, tá certo? Pode até ser inviável, mas existe a necessidade de maiores pesquisas com relação a esse material. Essas perguntas
foram muito importantes para a gente tentar passar informações técnicas, né, principalmente aí do campo, para vocês entenderem, tá certo? Então, eu acredito que o TNT possa sim ser utilizado para algumas situações emergenciais, né? Interessante fazer testes, ok? E principalmente esperar também as pesquisas que possam dar, tá, maiores informações com relação a esse material. Eu acredito também que vai vir vários outros tipos de materiais muito próximos ao TNT, mesmo o TNT, tá certo, com novos aditivos que eu acredito que deva vir para o mercado, tá certo? Acompanhe o nosso canal, porque vamos sempre passar informações relevantes, tá? Para que você faça uso também com as suas plantas. Como em todos os vídeos, eu sempre peço o seu apoio também para com as entidades filantrópicas, tá certo? Hoje eu estou pedindo o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Eles acolhem as pessoas necessitadas das ruas e aceitam doação de qualquer tipo de material, tipo alimentos não perecíveis, leites, roupas, tá certo? Fraldas geriátricas. Ajude você também, ok? E peço a sua ajuda, tá certo? Para com esse canal. Clique no joinha, tá certo? Inscreva no canal, tá certo? Tecle no sininho, tá? Assim você vai receber notificações de quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo, ok? E muito obrigado, grande abraço.